que vem me sendo refrescada a memória assim nos últimos dias sem fé é impossível agradar a Deus. Mas afinal de contas, o que é fé? Segundo o Google, a fé é a crença, confiança ou convicção inabalável em algo, frequentemente sem necessidade de provas materiais, abrangendo tanto aspectos religiosos quanto ideológicos. Fé, então, seria uma crença, uma confiança, uma convicção inabalável. O que isso tem a ver com a passagem que eu falei anteriormente? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter uma fé inabalável, uma fé na qual coisas podem acontecer, independente do que seja, e a gente vai continuar crendo que Deus tem o melhor pra gente. E o mais doido disso, talvez seja, não digo a necessidade, mas a possibilidade de acontecer literalmente qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo. A gente pode até não perceber, mas coisas aí já pega um outro versículo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, consequentemente, está ligado com a outra passagem também. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente entra não digo num looping de vida, mas numa vida um pouco mais leve, sabe? Porque a gente acaba entregando para Deus todas as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente tem pensado de às vezes ruim, tem preocupado as nossas mentes, tem perturbado nossos sonhos. Mas existe sim pessoas ainda que não conseguem viver, né? O entregar, o entender que tudo coopera para o bem daqueles que ele ama. E é difícil, é muito difícil aceitar isso, porque muitas coisas acontecem sem avisos anteriores, sem algo mais tangível de se dizer que, olha, está para acontecer tal coisa. E isso eu acho que é a principal alegria que a fé nos dá. A fé nos dá a alegria de não saber como vai ser um dia e mesmo assim crer, aceitar que vai ser um dia maravilhoso, independente daquilo que eu tenha, independente daquilo que aconteça, independente daquilo que esteja ali ocorrendo. E isso é muito, muito doido, porque a gente nem percebe, a gente muitas vezes nem percebe o dia passando e fica reclamando do dia, tipo, não faz sentido. Não faz sentido a gente não entender o nosso dia, não saber como o nosso dia fluiu e mesmo assim a gente reclamar dele, falar que foi um dia péssimo, sendo que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Mas para que todas as coisas cooperem,
a gente tem que ter fé. A gente tem que ter uma fé inabalável, uma fé que, independente dos percursos, independente das coisas que ocorram, a gente vai estar ali, crendo, a gente vai estar ali sabendo e afirmando até que ajudou-me o Senhor para um ciclo que se fecha. Eis-me aqui para algo diferente, algo desafiador que aparece na nossa vida. Um, tudo bem, aconteceu isso, mas tudo bem. E a gente não está acostumado com coisas que saem do nosso controle. E a fé é literalmente entender e entregar o controle para outra pessoa. É você não ter absolutamente nenhum controle em tese sobre si próprio. Por que eu falei em tese? Porque você sabe quando você tem que comer, né? Você não vai esperar alguém vir trazer o alimento para você comer. Não é assim também. Mas é saber que entregar os acontecimentos da sua vida, os fatos que ocorrem, não coisas de necessidade física que realmente você tem que fazer e somente você faz. Sei lá, ir ao banheiro, fazer um almoço, fazer uma janta, fazer um café da manhã, comer algo. Isso única e exclusivamente depende de você. Não adianta você, vou entregar o meu almoço a Deus. Certeza que você quer entregar seu almoço a Deus? Ali você começa um jejum. Jejum com qual propósito? Você vai entrar numa outra, não digo problemática, mas numa outra cogitação, conotação ali do que Deus pode fazer pela gente. E não é isso. É, isso sim pode ser feito. Você pode fazer o seu jejum quando você bem entender, quando você achar a melhor maneira, mas aqui eu estou dizendo sobre fé, e fé não é um jejum. Para fazer um jejum, dependendo do jejum, você tem que ter fé, mas não é uma coisa, não necessariamente está ligada à outra. Pessoas fazem jejum para emagrecer, pessoas fazem jejum com outros propósitos, e a fé não tem outro propósito, a não ser a entrega. Você é como se você fosse ainda estivesse na escola e a professora te passasse uma atividade e você entregasse a atividade para a professora te explicar novamente. Isso é como se funciona a fé, porque a fé você não vai fazer, não é que você não vai fazer nada, mas é que você vai entender que todos os resultados daquele dia foram resultados que não foi você que fez, não foi você que conseguiu, não foi você que conquistou esses resultados. E sim foram resultados dos desejos de Deus na sua vida. E crer, e entender, e aceitar, isso é um ato de fé. E quer queira também, quer não, é um ato de entender que a gente não está no controle de tudo. Muito pelo contrário, a gente não tem controle de nada. A gente não tem o controle sobre a nossa saúde. A gente faz coisas para que não ficamos doentes, mas a gente não tem controle 100% sobre a nossa saúde. A gente não sabe quando um carro vai quebrar, a gente não sabe quando uma hidráulica vai estourar. A gente não sabe, a gente não tem controle sobre essas coisas. E assim tem que ser a sua vida pautada na fé. Você não precisa ter o controle de tudo. Você crendo
e aceitando e vendo todos os feitos de Deus na sua vida através da sua fé, é o que importa e é o suficiente. Ótimo dia pra gente.